Vamos nos orar. Ok, então, irmãos, enquanto você vai se ajeitando aí, pode ficar tranquilo, a gente ainda só vai recapitular. Pode se organizando aí com tranquilidade aí. Não vou pedir para você cantar um hino agora, porque senão vai sair um hino para todo lado. Mas então vamos relembrar aqui rapidamente que nós já falamos as duas verdades sobre o casamento na visão de Deus. Primeiro, que foi instituído por Deus. Então, seu casamento é um casamento válido. Tá? E segundo, que Deus instituiu esse casamento para o seu bem, para o seu benefício. Lógico que, então, isso gera alguns princípios. O primeiro princípio é reconhecer que seu casamento é válido e viver olhando para ele dessa forma. E segundo, ser um instrumento para gerar o bem do seu cônjuge. Né? Você é a esposa, então gerar o bem do seu marido gerar o bem da sua esposa. Nós vamos entrar agora na terceira verdade a respeito do casamento na visão de Deus. Então, acabou caminhando aqui. Vamos lá. A terceira verdade sobre o casamento na visão de Deus, e aí eu quero até falar um pouquinho mais com o pessoal que é noivo, que é namorado, aquela coisa toda. Porque aqui é um negócio difícil, né? Para quem já é casado, já experimentou isso aqui no dia a dia. Mas a terceira verdade a respeito do casamento é que o casamento requer mudança na vida pessoal. Não tem como você casar sem mudar a sua perspectiva de vida. Porque enquanto você é solteiro, é você. Você tem os seus sonhos, você tem os seus planos, você tem o seu hobby, que você gosta de fazer, né? Mas a partir do momento que você se une em casamento, agora não é mais o seu sonho, mas é o nosso sonho. Não é o seu plano, mas é o nosso plano. Não é aquilo que você gosta de fazer, mas é aquilo que nós gostamos de fazer. Então isso vai exigir mudanças. Um dos grandes problemas dentro do casamento é que a pessoa casa, mas quer continuar tendo uma vida de solteiro. Né? E a questão que vai gerar muitos problemas no casamento é justamente essa. Eu casei, mas eu tenho agora direito à minha vida. Eu tratei com um casal uma vez, inclusive eles tiravam férias em épocas distintas no ano e cada um viajava sozinho. Agora não é mais eu. Agora a realidade é o casal. Geralmente, hoje em dia, tanto o homem quanto a mulher que trabalham fora, geralmente os dois têm renda, então isso facilita bastante. Mas, principalmente quando apenas um tem renda e a outra parte depende daquele que tem renda, da parte que tem renda, isso é dificulta tudo demais. Porque o que acontece? O dinheiro é dele, né? E aí ela pega assim, fulano, nós precisamos comprar uma máquina de lavar. Ele fala, não, isso é muito caro. Não, mas está na promoção, 999, a máquina que eu quero. Não, só que ele comprou um molinete de 999 também. Foi de liga leve. Porque o dinheiro é dele. Então veja, por ele não ter entendido que o casamento exige mudanças na vida pessoal, ele vai trazer problema no relacionamento. E às vezes a mulher da mesma forma. Casou, o marido trabalha fora,
e ela fica em casa, ela está cuidando da casa. Então ela dá aquele tapa ali para dar uma manutençãozinha na casa e vai para a casa da mãe. O cara chega 5h30 da tarde, termina na indústria às 5 horas, chega às 5h30 da tarde, sujo, cansado, doido para chegar em casa, ter a esposa ali para, né, suprir a sua carência, a sua necessidade, as questões do dia a dia, uma roupa, uniforme limpo para outro dia. Brincadeira, né? Na casa da mãe. Não é uma vez ou outra, todo dia. Aí ele chega, comeu lá no refeitório da firma, está doido com uma jantinha nova, né? Um arrozinho caprichado, um feijãozinho calculoso. Está ali, chega, cadê a mulher? Está da mãe dela. E ainda traz lá uma marmitinha da casa da mãe dela, do angu que sobrou lá da casa da mãe dela, porque ela falou, eu não vou fazer janta para eu chegar em casa. Põe no micro-ondas e se vira. Não, minha filha, você vai trazer problemas no seu casamento. Casou? E isso exige mudança. Então essa é a terceira verdade do casamento. Não dá para viver o casamento como se você fosse solteiro. E aí nós olhando aqui para o texto de Gênesis 2, o verso 24, né, que é o que nós chamamos da petição de inclusão, ele vai dizer, por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então veja, agora você não é sozinho, mas se tornou uma só carne com a sua esposa. Isso. E esse verso, principalmente para os meninos aqui, solteiros ainda, que quer casar, né? Porque na verdade ninguém quer ficar sozinho, nós já vimos isso, é uma necessidade, né? Então vamos observar aqui a sequência dos verbos que a palavra de Deus nos apresenta no verso 24. Qual que é o primeiro verbo que aparece aí no verso 24? Por isso, quem está lendo aí comigo acompanha. Por isso, deixa. É o primeiro verbo. Deixa pai e mãe. Depois de deixar, o que faz? Qual que é o outro verbo? Se une. Você casa. E o terceiro verbo que aparece? Tornando-se, ou torne os dois uma só carne. Vamos lá. O que é tornar-se os dois uma só carne? Vamos falar, gente. Nós estamos em família. Não fica envergonhado para falar um negócio desse. O que é tornar-se os dois uma só carne? É dar uma martelada no dedo dos dois e ver o que acontece? Grudar? Não. É manter relação sexual. Isso é tornar os dois uma só carne. O ato sexual faz com que o homem e a mulher se tornem uma só carne. Isso é tão sério que Paulo fala o seguinte: quando o homem procura uma prostituta, ele se torna uma só carne com ela. Por isso que ele fala que esse pecado é um pecado tão sério. Então, tornar-se os dois uma só carne é uma indicação direta à relação sexual. Mas veja a ordem. Para tornar os dois uma só carne, o que primeiro tem que ser feito? Primeira coisa, deixar pai e mãe. Qual que é a ordem que os bonitão querem pôr aqui na? Fala para mim. Qual que é a ordem que eles querem colocar no verso 24? Torna-se uma só carne, une-se a sua mulher, e no dia que o pai e a mãe não aguentar mais, aí deixa o pai e a mãe. Está tudo errado. Aí depois não sabe que o casamento não deu certo. Eu brinco com os meus jovens lá, assim, você quer casar, meu amigo? Em se tornar carne, uma só carne com ninguém. Porque você não é homem suficiente nem para deixar o pai e a mãe, o que você vai querer da vida? Se a gente seguisse essa verdade, já ia resolver um monte de problemão. Agora, a gente não segue a ordem bíblica, da pepina que dá o braço no peito. Isso trouxe uma dificuldade muito maior para a sua vida conjugal do que se Deus planejou. E a gravidez que veio, que aconteceu, isso não é um problema, isso ainda é Deus que abre a máquina.
criança não é o problema. Só que o fato de você ter se tornado com a sua carne antes, engravidado, para depois casar, depois deixar o pai e a mãe, isso já gerou um problema na sua vida. Receber essa criança então chegando. Ou seja, tudo ficou bagunçado porque você inverteu a ordem. Não quer ter problema no casamento? Vocês que ainda estão namorando, estão pensando em formar uma família? Siga a ordem dos verbos de Gênesis 2:24. Só pense em sexo depois que você tiver condição de deixar o pai e a mãe. E você vai ver que o verbo deixar é deixar. Então vamos lá. Dentro dessa verdade aqui, o casamento requer mudança na vida pessoal. Que mudança que é? Primeiro, deixar pai e mãe. Vamos entender o que é isso. Irmãos, pelo amor de Deus, eu não sei qual é a sua realidade, não me leve a mal, não quero constranger ninguém aqui, né? Mas deixar pai e mãe, em primeiro lugar, é um deixar geográfico. Aí eu te amo de paixão, vou casar? Vamos, mas nós não temos onde morar. Não tem problema, nós vamos puxadinho no meu pai. Eu lembrando, não tem puxadinho na casa do pai. Porque na visão bíblica, o princípio é deixar pai e mãe. Seu pai não vê a hora que você sair de casa, porque foi para isso que eu te fiz. A maior alegria do pai é ver o filho sair de casa e ser bem sucedido. Não é fazer um puxadinho. Então, não é que o quarto do pai é grande, não é pôr uma cortina. O pai é surdo mesmo, então não tem problema. É pôr uma cortina, aí nós dormimos.